Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Chico Xavier aqui em São Paulo. Para quem está vindo pela primeira vez, que sintam-se acolhidos pela casa. Para quem já é recorrente, sejam sempre muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recadinhos, como sempre, a gente vem dando aqui na casa. O primeiro deles é sobre as doações de roupas e utensílios domésticos. A gente tem um trabalho de assistência. A gente distribui uma cesta básica uma vez por mês, é no último sábado do mês. E a gente também tem doações de roupas, sapatos, utensílios domésticos. E a gente pede em especial para as roupas G e GG, que tem muita procura. E roupa de criança e também de adolescente. Então, se alguém tem lá uma roupa que está lá no fundo do armário e não está usando em bom estado, seja é muito bem-vindo aqui na casa. A gente também já começou a campanha das sacolinhas de Natal, né? Onde a gente também faz assistência às crianças que são dessas mesmas famílias que são assistidas aqui na casa. Então, quem tiver interesse em participar, é só falar com a Josi, com a Lili, com alguém aqui na casa, porque lá vocês vão conseguir pegar o nome da criança, a idade, o número do calçado, o número da roupa, para poder fazer a doação. A gente também tem os livros de leitura, né? Nosso trabalho começa às 7h30 a palestra, mas a partir das 19 horas já está aberta a casa, então quem quiser chegar um pouco mais cedo, também tem os livros aí que pode ser feito a leitura. E também falar sobre as nossas redes sociais, né? O Oceano está aqui gravando lá para o nosso canal no YouTube. Sigam a gente lá no canal no YouTube, a gente também tem um canal lá, tem a página no Instagram e também para seguir. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos todos, neste momento, sintonizar com a espiritualidade maior. E vamos pedir para que a nossa reunião transcorra num clima de muita paz, de muita harmonia, que possa envolver a nossa irmã Bárbara, para que ela possa transmitir todo o ensinamento da noite, para que a gente possa também estar aberto a receber todos os ensinamentos, com o coração aberto, para que possamos colocar em prática todos os dias o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que assim seja. Como nós estamos no tema de Setembro Amarelo, eu vou fazer a leitura do item 63, chamado No Campo da Vida, do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornam para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros de passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda, hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobrecem. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com a que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem para a divina luz da vida real. Emmanuel. Então agora a gente vai chamar a Bárbara, que ela vai
dando continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre deixar que venham a mim as criancinhas. Boa noite. Quem está aqui com a gente já desde o começo do ano sabe que a gente está seguindo o Evangelho, né? E a Cláudia falou alguns itens desse tema semana passada. Então, a gente vai caminhando, alguma coisa vai ter parecido, mas eu vou tentar trazer coisas diferentes para vocês. Bom, o tema de hoje do capítulo 8 é Bem-aventurados os puros de coração. E aí vem uma questão interessante. Existe um palestrante espírita, ele se chama Sérgio Lopes. Ele faz palestras bem interessantes, ele é um doutor em psicologia, psiquiatria. E ele fez um livro muito interessante, que ele fez casou as bem-aventuranças do Sermão do Monte com virtudes, né? E a gente achou interessante porque, neste item, ele traz para a gente, em Bem-aventurados os puros e limpos de coração, pois eles verão a Deus. Ele fala que essa passagem é uma passagem da virtude de espontaneidade. E aí eu acho interessante espontaneidade. E assim, para quem não sabe, eu sou mãe de primeira viagem de um bebezinho de 2 anos e meio. E hoje eu fico impressionada lendo esse texto como é espontâneo a criança, né? E aí Jesus, ele deu outras conotações, a gente consegue, em todas as passagens de Jesus, ver vários ensinamentos, né? Mas nesse ensinamento eu achei interessante ele fazer essa questão, porque espontaneidade, ele fala muito numa questão de que, será que ainda estamos espontâneos? Será que a gente já perdeu realmente toda aquela pureza que a criança tem, de aonde chega ela se apresenta, né? A criança, quando ela chega, ela chama atenção, ou quando ela não chama, mesmo quietinha, ela tem aquela espontaneidade da criança de falar quando ela quer, de fazer do jeito que ela quer. Mas pensando na pureza da criança, ele vem nos trazer essa questão de como a gente precisa voltar a ter essa espontaneidade. A espontaneidade de sermos irmãos, a espontaneidade de sermos pessoas que gostam de outras, que têm carinho por outras, que praticam a caridade espontaneamente. Isso é interessante ele fazer isso para a gente, que é um estudo que eu achei bem diferente, assim, de pensar que a gente precisa voltar a ter até a confiança entre as pessoas mesmo, né? Porque se a gente pensar que a sociedade futura vai ser pautadas por essas crianças, nós temos que nos policiar de que forma que estamos criando essas crianças. E eu estou falando como mãe, mas a gente está em sociedade. E exemplos assim de sociedades que deram certo são sociedades as orientais, assim, por exemplo, que as pessoas em conjunto, a comunidade cuida dos seus pequenos. A gente precisa criar essa conotação de que abranger isso, não só os educadores, não só os pais. A gente tem que pensar em sociedade com uma junção de todas as partes da sociedade. Então, se nós não somos pais hoje, vamos ser avós, tios, primos. Então, a gente tem acesso a crianças, e mesmo que a gente não tenha acesso direto, mas ver a criança, tentar fazer com que a criança tenha esse acesso aos nossos desígnios morais, isso faz toda a diferença para o futuro. E ele traz isso muito claro para a gente, que a gente tem que buscar essa criança que está na gente. A gente acha que, mas Bárbara, parece que é muito utópico isso. Mas não é. Como que uma criança faz normalmente? A criança é super sincera, não é? Por que não sermos sinceros? A gente, quando cresce, a gente começa a ter subterfúgios que, às vezes, não é nem nossa culpa. A sociedade parece que molda a gente para isso. Mas a gente precisa ter esse trabalho da gente voltar, realmente, a ter esse olhar de criança mesmo. E aí ele fala numa questão de fé.
E a criança tem uma fé muito grande. Por quê? Porque ela não conhece. Ela tem fé em quem? Os pais. E aí ela acredita que realmente aqueles são as pessoas que vão cuidar dela. E aí ele faz essa analogia com a nossa fé em Deus, né? Em Jesus, no Espiritismo, no que a gente já conhece. Ele fala assim, será que estamos estudando, trabalhando para o Espiritismo, fazendo com que essas nossas mudanças internas realmente façam diferença? Mas será que a gente está com a fé? Porque parece que a fé está muito próxima da gente, mas quando a gente está passando alguns percalços, a gente às vezes perde a fé. E não é, ele fala em questão disso, não é às vezes julgamento, é um momento, mas a gente tem que pensar que nós somos vibração. E a gente precisa vibrar e lembrar que Deus está com a gente em todos os instantes, mesmo nos mais difíceis, que parece que não temos esse apoio, mas temos. Nós que somos espíritas, que temos esse acesso, a gente precisa ter isso em mente o tempo inteiro. Então, é um treino, né? E aí ele fala que a gente precisa, nós adultos, precisamos ter mexer essas mudanças internas, que nada mais é que a nossa reforma íntima, para que a gente realmente possa fazer com que a sociedade mude. A nossa sociedade, a gente sempre fala assim, nossa, está acontecendo tantas coisas, está tudo muito, parece que de cabelo em pé, está tudo... Mas isso tudo é exemplo de como fomos criados, como essa sociedade foi criada. E a gente tem que pautar a nossa sociedade na moral e no intelectual. Ele fala muito essa questão. E o Espiritismo ele traz para a gente em vários momentos sobre esse trecho. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Aí os espíritos respondem. Encarnando-se com a fim de aperfeiçoamento, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir que estão encarregados para a sua educação. Então, na realidade, ele deixa claro aqui, os espíritos, nas instruções, que todos nós viemos puros entre aspas, porque a gente sabe que a gente tem um histórico aí das outras vidas. Mas Deus é tão perfeito que ele vem aquele vasinho lindo, sem problemas, tirando umas birras, né, gente, dos 2 anos, mas as coisas que a gente pode introduzir naquele serzinho que ainda não chegou na adolescência, ainda não entrou todas as suas informações das suas vidas anteriores, olha que interessante, olha o quanto a gente pode moldar esse espírito. E o tanto que a gente precisa fazer isso para a gente transformar realmente o futuro, né? Então, Emmanuel, a gente pauta muito os nossos estudos no Emmanuel, ele fala no livro A Coletânea do Amor, que a criança é o futuro. Ele fala que Jesus ele dá essa importância para a criança, porque é essa educação que vai fazer com que a gente faça as transformações mais sutis. E aí é interessante, porque quando Jesus... essa passagem de Jesus ela foi feita quando os apóstolos estavam todos lá, e as criancinhas... Imagina, né, gente? Jesus, com aquela aura linda, perfeita, que atraía as pessoas, as crianças ficavam deslumbradas, e elas queriam chegar perto de Jesus. E os discípulos ficavam... Não. E aí ele pede para as crianças se achegarem. E aí é tão interessante que a gente vê que tem uma analogia aí atrás, lembrando que as crianças talvez seja uma coisa muito abrangente. Somos, talvez, espíritos como nós, que estamos encarnando aqui, precisando de apoio num vaso meio desgastado, mas que precisa ser moldado. Então, ele tem essa confiança e ele passa essa informação também, dizendo que somos espíritos que precisamos ser moldados.
Porque somos crianças perante Jesus. Somos crianças perante a eternidade. Então, ele deixa claro que precisamos ter esse olhar para conosco, né? De sabermos e termos a humildade de falar assim, olha, eu ainda não estou pronto para isso, mas estou caminhando, né, gente? Quem, numa terça-feira, vem aqui ouvir uma palestra falando de Jesus? Muitas pessoas não têm não chegaram a ser tocadas nesse instante. Eu acho isso impressionante, porque é muita vontade. O Espiritismo ele faz com que a gente precise. Semana passada, no nosso estudo, a gente falou sobre isso. O Espiritismo é uma religião que a gente precisa buscar. Não adianta, ninguém vai fazer por nós. A gente precisa estudar, a gente precisa... E é uma alavanca, e eu acho muito lindo um salão desse, muito cheio, para a gente falar sobre o Espiritismo, porque o Espiritismo é a educação do espírito, é a educação do ser. É o que eles falam de ser integral, né? Que não é só o intelectual, precisa também. A gente sabe que o Espiritismo ele requer estudo, mas não é só isso. Então, quando a gente vai pensando numa criança, a gente sempre pensa, os pais, não, eu quero colocar na melhor escola, eu quero... Mas isso é interessante, a gente precisa disso tudo. Mas e a moral? Como que você está tratando o seu filho, seus netos? Como que você está tratando o seu adolescente em casa? Você está dando atenção para ele? A gente está passando por essa situação agora, que a gente está do Setembro Amarelo, em que condições que você está fazendo para os seus familiares? Porque se nós somos todos crianças, a minha mãe, de 84 anos, é uma criança. Se a gente for pensar que ela vai ter várias encarnações para ela se desenvolver. Então, a oportunidade, não importa se é um idoso ou se é uma criança. Ele deixa muito claro isso, o Sérgio, que a oportunidade de encarnação é única. Porque essa oportunidade de sabedoria que a gente tem, o acesso ao Espiritismo, é a encarnação em si. Porque quando que a gente vai saber desencarnar amanhã e quando que a gente vai voltar? Com essa oportunidade e ainda com esse véu desvendado. A gente não sabe. Então, olha a importância que a gente tem de valorizar o agora, o hoje e a nossa evolução, né? E aí ele fala muito dessa questão de que forma incentivar as crianças, né? E aí a gente sempre pensa assim, vamos incentivar a criança à competição. Ok, esporte, essas coisas. Mas vamos tentar fazer coisas colaborativas com as crianças. É engraçado que a gente está num mundo que... Eu vejo isso muito, muito próximo. Assim. A minha criação, com a criação que eu estou tentando dar para o meu filho, hoje eu tenho muito mais acesso. Eu não posso nem cobrar da minha mãe coisas que ela não tinha acesso que a gente tem hoje. A gente tem um acesso absurdo de como criar, da forma que criar. Hoje os pediatras já têm um olhar até mais para o espírito, falando mesmo que a pessoa não seja espírita, mas um olhar de comunicação com a criança, da forma de se comunicar, de, está fazendo birra? Fale com ela. E, gente, é difícil, mas funciona. Funciona. Birra ele vai dar porque ele está naquela fase. Mas a gente faz birra também. Imagina quantas vezes, quando a gente entra em desespero, a gente faz birra com Jesus. Porque Jesus, não só Jesus, viu, gente? Quando a gente fala Jesus, mas sabemos que quando a gente vai reencarnar, temos vários espíritos que estavam junto com a gente, torcendo lá em cima, falando assim, não, você vai, eu vou, estou bem. O nosso espírito protetor. Todos aqueles espíritos que estavam junto com a gente na formação da gente vir encarnar. Então, a gente não está sozinho. Então, não é só Jesus que a gente precisa falar assim, nossa, agora eu vou porque as pessoas confiaram em mim. Eu preciso melhorar um pouquinho, eu não posso desencarnar da mesma forma que eu cheguei aqui. Então, não só Jesus. O Jesus, ele tem a noção de quem somos. Mas a gente precisa também fazer essas mudanças internas. É muito difícil? É. Mas isso é diário, é um trabalho diário, é um trabalho árduo, não é fácil. Mas a gente precisa ter esse olhar, né? Então, o Espiritismo, ele tenta fazer com que a gente tenha uma educação integral entre o espírito e o intelecto, né? E aí, se alguém quiser, tem aqui, a gente tem várias, né, Oceano, a Revista Espírita,
E na Revista Espírita, olha que atual, né, gente? De 1864, chama Primeiras Lições da Moral da Infância. Quem trouxe esse texto para a gente foi nada mais o Allan Kardec, que foi discípulo de Pestalozzi, então, grande educador. Então, ele tinha por que falar com gabarito para falar sobre isso. E aí ele fez essa revista, e ele falou que ele denunciava na época, 1864, que o egoísmo é a raiz de muitos males da sociedade. Engraçado, né? Muito atual, né? E reforça desde cedo que a má educação dada às crianças pode interferir e isso vai causar vícios sem perceber. E aí eu achei interessante porque ele fala muito simples, é uma fala simples, e ele fala alguns exemplos que ele critica. Ele fala: recompensas por obediência. Se fores boazinha, ganharás o doce. Quem nunca fez isso, né, gente? A criança age apenas por guludice ou interesse, não por consciência. E hoje em dia a gente vê que as crianças, tudo que a gente fala, eles sabem, eles entendem. O mínimo que você fala, eles entendem. Então, a gente já pode falar com a criança como se ela estivesse entendendo mesmo. Porque antigamente a gente falava com criança, ai, um bebezinho, uma criancinha. Não, ela entende. Então, deixa claro que essas trocas, né, recompensas, não são as formas mais ideais para a gente poder criar as nossas crianças. Ameaçar de perda para o outro. Se não fizeste isso, darei ao seu irmãozinho. Comum também, né, gente? Estimula a inveja e o ressentimento, como se viu na criança que ficou furiosa ao perder o doce. Olha o que a gente está estimulando nas nossas crianças. Generosidade forçada. Isso aqui é muito comum. Aliás, eu passei por isso. Dá este brinquedo porque eu te darei outro. Então, assim, numa troca. E, às vezes, a criança tem um apego. Não, tem que dar. Eu acho que a gente tem que ensinar que a criança tem que dividir isso desde pequeno. Mas não pode ser forçado. Entendeu? Porque isso é ruim, porque ele vai dar forçado, que ele não quer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque estimula ao contrário, porque a gente acha que a gente doando certas coisas, se a gente não conversar com ele, você falar, olha, você tem muito, vamos doar, o seu amiguinho está com esses problemas, a gente vai contando historinhas, ele vai entendendo. Porque senão a gente vai estimular ao contrário, a gente vai deixar uma criança egoísta, né? E aí ele fala das consequências, as práticas que a gente faz, isso inocula o egoísmo, o orgulho, a inveja. E aí a criança fica com isso é imperceptível, ele não nota, ele vai notar isso quando adulto, né? E aí, para a gente, para os pais, ele dá uma orientação no seguinte: os pais são os primeiros médicos da alma das crianças. E eu acho interessante ele falar de médico, porque médico, o que o médico faz? Ele trata. Às vezes ele cura, mas ele trata. Então, nós, como pais, avós, tutores, nós vamos tratar aquele espírito. Então, a gente vai dar o quê? Bons exemplos, noções morais, evangelho no lar. A gente sempre fala de evangelho no lar aqui para vocês. Então, assim, evangelho no lar faz parte até desse trabalho aqui, gente. Porque a gente vem aqui, recebe uma palestra, recebe um passe, uma água. Chega em casa, está naquele desequilíbrio. Se você faz uma vez por semana, no mesmo horário, abre o evangelho, a coisa não precisa se demorar. Só eu sou espírita. Fica no seu quarto, faz uma prece, abre o evangelho, faz uma leitura edificante. Gente, vai mudando o ambiente. Então, não adianta a gente só vir aqui e fazer tudo isso se a gente não faz o tratamento fora. E aí, quando ele fala da questão do médico, é isso. Nós somos médicos dos nossos filhos porque a gente faz esse tratamento de, aos poucos, até domando, né, as crianças, às vezes, mas isso é muito edificante até. E aí ele fala
que às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa questão da ignorância, né? De rispidez, da forma de falar, da forma alta, às vezes agressiva. Ele fala sobre essa questão. E isso a gente está falando de 1864. Imagina, gente. Olha a evolução para a época e como a gente está do mesmo jeito, né? E aí ele fala também que nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos nos moldar para que a gente seja o exemplo para essas crianças, né? E aí ele fala que o espiritismo ele tem meios de correção, que ele fala que, ele pode explicar a missão para os pais. Então, quem tiver dificuldade, olha, estou com dificuldade. Posso fazer uma leitura? Tem leituras edificantes no espiritismo que envolve todos os tipos de itens, gente. Tudo que você pensar, que fala assim, olha, eu não estou conseguindo, o espiritismo tem alguma coisa que vai te orientar. Então, quem te precisar, para leitura, a gente orienta alguma coisa nesse sentido. Mostra a origem das qualidades inatas, que é mostrar as qualidades da criança, porque tem muita mãe e pais, né, tutores, que às vezes veem que a criança tem um viés um pouquinho e não corrige, deixa, fala, depois é a adolescência, é muito pior. Então, se você já tem isso e você não consegue lidar com aquilo, procure profissionais que consigam te ajudar nessa... Porque se essa criança veio no seu seio familiar, ela precisa de você. Então, você tem que se orientar, tem que se conhecer, tem que também pedir ajuda para que essa criança seja bem orientada, né? E aí a gente tem que pensar que a gente tem que colocar o lado luz da criança acima e o lado sombra que a gente quando convive, a gente sabe quais são principalmente a gente que não entende os nossos lados luz e nossas sombras, mas as outras pessoas a gente consegue apontar facilmente. E nos nossos filhos a gente consegue também. Então a gente precisa ter esse olhar, e ele fala isso claramente. Então, para eu não ficar tão cansativa com vocês, eu trouxe uma historinha para a gente ilustrar um pouquinho essa questão de criança, como criança é bela, né? Como criança é linda e nos ensina. Bom, o texto é o seguinte. Uma menina entra na lojinha de animais e pergunta o preço dos filhotes à venda. Entre 100 e 300 reais, respondeu o dono. A menina trouxe uns trocados no bolso e disse, mas eu só tenho 10 reais. Poderia ver os filhotinhos? Aí o dono da loja sorriu, chamou a duquesa, a mãe dos cachorrinhos, que veio correndo, seguido de 5 bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos vinha mais atrás, com dificuldade, mancando de forma visível. A menina apontou aquele cachorrinho e perguntou, o que é que ele tem? Aí o dono da loja explicou, o veterinário tinha examinado e descoberto que ele tinha um problema na junta do quadril. Mancava e andava devagar para sempre. Vai mancar e vai andar para sempre. E aí a menina se animou e disse, com enorme alegria no olhar, esse é o cachorrinho que eu quero comprar. O dono da loja respondeu, não, você vai querer comprar esse? Se quiser realmente ficar com ele, eu lhe dou de presente. A menina emudeceu e, com os olhos marejados de lágrimas, olhou firme para o dono da loja e falou, eu não quero que você me dê. Aquele cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros e eu vou gastar tudo com ele. Na verdade, lhe dou 10 reais agora e mais 10 reais por mês até completar o preço total. Surpreso, o dono da loja contestou. Você não pode querer realmente comprar esse cachorrinho. Ele nunca vai poder correr, pular, brincar com você e como os outros cachorrinhos. A menina ficou muito séria, ficou cabisbaixa, levantou levemente a perninha esquerda da calça, deixando à mostra a prótese que usava para andar. Olhou bem para o dono da loja e respondeu, veja, não tenho uma perna. Eu não corro muito bem e o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda isso. O homem estava agora envergonhado e o seu olhar se encheu de lágrimas. Ele sorriu e disse, filha, só espero e oro para que cada um destes cachorrinhos tenha uma dona como você.
Isso aqui é uma perspectiva de uma moça de 21 anos que passou por isso. Ela não é brasileira. E aí é interessante como que a criança nos ensina, né? O olhar que a gente tem amoroso, que a gente perde, né, quando adultos, e a criança tem esse olhar simples, que não tem preconceito, que não olha ninguém com um olhar torto. Isso é muito bonito, né? E aí, eu não posso deixar, porque a gente às vezes faz estudo, a gente traz tudo aquilo, e às vezes a gente faz um resumo, alguma coisa. Só que esse texto, a gente tem um tempinho, esse texto é tão bonito que eu queria ler para vocês verem a grandiosidade dele, o quanto que toca a gente. Bom, no item 19 ele diz o seguinte: deixai, que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fornece aos fracos. Isso de Jesus. Deixai, venham a mim todos os que são tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolo. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e os infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e das cicatrizes? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua bondade se faça e não a minha. Se te aprazes experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da sua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito seja ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amaborado na alma, que incessantemente faça subir os seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que os odeiam e os perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se a nova alma tudo que seja capaz de lhes conspurcar a pureza. Sentireis diminuir o dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeje aos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada de infarte de seus elementos de vida, no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Essa parte final eu quis ler porque eu acho linda essa questão de tirar as amarras da matéria e a gente alçar voos. A gente precisa ter esse olhar espiritual. Nós estamos encarnados, mas a gente precisa ter esse olhar espiritual. A gente precisa da matéria para a evolução, porque é nela que a gente vai burilar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas a gente tem que saber que nós estamos aqui momentaneamente, que nós não somos daqui. Nós estamos numa escola para aprendermos como crianças, mas a gente tem que ter o olhar para o futuro, e o nosso futuro é espiritual. Então temos que pensar como espíritos encarnados. E eu agradeço vocês pela oportunidade e muito obrigada. Boa noite.
Obrigada, Bárbara, pela linda palestra, falando das criancinhas, de como a gente tem que ser puro de coração, né? Bom, agora a gente vai passar pela segunda parte do nosso trabalho, de receber o passe. Primeiro vamos chamar a Aline aqui para fazer as vibrações, logo em seguida a gente vai para o passe e a água fluidificada logo na saída, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, serenar nossa mente e com a bênção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e o auxílio da espiritualidade, vamos vibrar sentimentos de amor, de gratidão, de paciência, de tolerância. E ao vibrarmos, vamos imaginar uma luz forte e brilhante ao redor do nosso planeta Terra, protegendo nossa flora e fauna, e que essa luz leve humildade e compaixão aos nossos líderes mundiais e aos nossos governantes, que essa luz chegue protegendo e dando esperança aos nossos irmãos em situação de rua, aos nossos idosos que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, nas suas casas, dando aconchego e acolhimento às mães aflitas, desesperadas por seus filhos, esperança às pessoas que se encontram no caminho errado dos vícios, da maldade, aos enfermos que estão nos hospitais, curando suas enfermidades físicas ou mentais, e a toda a equipe cuidadora desses enfermos. E também a que essa luz chegue protegendo e tendo gratidão, agradecimento às pessoas que nós encontramos no caminho e que nos ajudam de alguma maneira em situações difíceis. Que essa luz traga tranquilidade e paz a nós, trabalhadores e frequentadores dessa casa, e que essa tranquilidade, essa paz chegue no lar de cada um de nós. E vamos encerrar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai de todo o mal. Assim seja.